E agora estamos com a Patrícia Lemos, que nos vai falar do seu livro. Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Maria. Bem-vinda. Na verdade, são dois livros. São Sim, dois. são dois, É verdade. É este que eu tenho aqui na minha mão, que é um guia para descomplicar porque a menstruação. E chama-se Período. E o teu novo livro. Sim. Está aqui em primeira mão. Em primeira mão, sim. Foste buscá-lo mesmo agora, não é? Sim, a primeira vez que peguei nele foi agora para vir para cá. Portanto, estou mesmo contente que aconteça aqui no curto-circuito. Pois, então, este será um livro mais infantil-juvenil, não é? E este mais este, adulto. Para crescidos. Explica-nos, pronto, a diferença, sendo que o tema é o mesmo, a diferença que é escrever um Sim. e outro. Então, o infantil-juvenil passa muito por ajudar no processo da puberdade. Muitas das vezes o que acontece é que há ainda alguma dificuldade até dos pais para fazerem um enquadramento quando as miúdas começam a ter os pelos, as maminhas a crescer e aquelas coisas todas que aborrecem e que muitas das vezes as miúdas acabam por, entre pares, vai ser na escola ou entre as colegas ou aquelas que já estão mais adiantadas ou porque já tiveram o período ou o que quer que seja, encontrar informação disponível. Nem todos os pais em casa estão completamente tranquilos para falar disto, nem sempre o enquadramento que temos na escola é o melhor e, portanto, o livro foi escrito. Ele está escrito de uma maneira muito acessível e a tratar as miúdas por tu, não é? Uma coisa muito fácil de entender e com uma linguagem muito atual. Para as ajudar, mas também, eventualmente, para ajudar pais ou educadores ou professores que convivam diretamente com estas faixas etárias, no sentido de terem desbloqueadores de conversa e terem informação atual para poderem falar com as miúdas e com os miúdos sobre este tema. Sim. Era o que estava-te a perguntar há bocado, Patrícia. Tu não achas que falta bastante informação, por exemplo, nas escolas sobre este tema? Uma disciplina. Informação prática, não é? Sim, essa é a questão importante, a informação prática, porque a informação que tu continuas a ter nas escolas, mesmo ao nível da educação sexual, é uma informação teórica e que, na verdade, os miúdos conseguem aproveitar pouco. Aquilo que tu tens nas aulas de ciências e de biologia, no 8º e no 9º ano sobre o ciclo menstrual, é sobretudo informação que vai ligar o ciclo menstrual ao aparelho reprodutor e ao ciclo reprodutor. E, portanto, uma miúda com 12 ou 13 anos, de repente, quando se vê abraços todos os meses com um período a aparecer, pensa, mas porquê? Eu não quero ter filhos agora, não é? Eu tenho mais que fazer, porque é que eu tenho que gramar com isto durante, agora, sei lá, 20 anos até pensar em ter filhos? Então, precisamos de entender que o tema precisa de ser debatido sob a esfera da saúde menstrual. E saúde menstrual significa entender o que é o ciclo menstrual e onde é que estão os desvios do ciclo menstrual, o que é que eles querem dizer. E, aliás, este livro das miúdas tem uma coisa, que é um quadro, onde eu as ensino a falar menstruês, que é a língua do período, não é? Portanto, se o teu período está atrasado, se o teu período traz dor, se o teu período traz fluxos muito abundantes, isto é aquilo que ele te está a querer dizer. E, portanto, acho que esse trabalho de tradução, sabes, precisa muito ser feito e a informação que nós devíamos ter circulante é sobre isso. Pois, e porquê é que achas que isto é um tema que às vezes é um bocado varrido para debaixo do tapete ou não se dá tanta importância que é preciso escrever livros sobre ele, não é? Logo dois. Pois é. Na verdade, estes são os primeiros livros escritos sobre o tema em português. É verdade. Por acaso, eu estive a pesquisar e não consegui apurar a pesquisa, mas são mesmo os primeiros. São mesmo os primeiros e, portanto, isto também fala muito sobre... Porquê? Boa pergunta. Acho que temos todos que fazer um bocadinho, quase um exercício de reflexão em termos socioculturais e perguntar porquê é que este assunto não tem estado na agenda. Vem da ditadura, tipo, pôr a mulher quase num canto e não ligar muito a isso? Eu não sei mesmo, estou a perguntar. Sim, é super pertinente a tua pergunta. A interpretação que eu faço, que não tenho a certeza se está certa, é a minha, não é? A interpretação que eu faço é, tu sais de um regime de ditadura e quando em 74 tens a Revolução, nós estamos no pico daquilo que é a grande descoberta da pílula contraceptiva. Portugal tem uma história absolutamente maravilhosa que diz respeito ao Sistema Nacional de Saúde e às consultas de planeamento familiar, que são uma coisa que mudou a vida de toda a gente e de todas nós e das pessoas da minha geração, por exemplo, e eventualmente também da geração da Maria. Agora, o que aconteceu é que a determinada altura tu varres toda a informação sobre o ciclo menstrual, porque de repente temos a pílula contraceptiva que vem para nos salvar, não é? Para liberar as mulheres, para nos permitir estudar, controlar o nosso aparelho reprodutor, decidir quando é que queremos ser mães. Sobre isso. Eu acho que toda a contracepção hormonal faz-nos imensa falta, porque tu tens que ter escolhas. Por exemplo, se só tens contracepção hormonal sem informação sobre o ciclo menstrual, tu não tens a escolha de ter um ciclo menstrual porque não tens informação para isso. Portanto, eu não posso vir educar para o ciclo e dizer a contracepção hormonal não serve ou não presta. É tipo, ela também faz falta para que tu possas escolher. Mas se tivermos conhecimento sobre o nosso ciclo menstrual,
talvez não seja tão necessário, digo eu, não sei. Eventualmente não. Se tu tiveres muito conhecimento sobre o teu ciclo menstrual, vais perceber que só estás fértil naquele período. Em 6 dias, cerca de 6 dias por ciclo. E, portanto, a determinada altura estás a fazer uma medicação. Estás a colocar hormonas, não é? Sim, durante anos a fio para 6 meses. Quem está fértil todos os dias são eles, a cada ejaculação, não é? E, portanto, a determinada altura és tu que estás. Não sabemos se estamos. Mas à partida, não é? Tens potencial para estar todos os dias. Sabes o que eu sinto, Patrícia? Que até mulheres, de miúdas ou mulheres da minha idade, até mulheres, porque eu tenho a minha mãe, a minha melhor amiga, não são muito informadas sobre este tema. Lá está, não fazem a menor ideia sobre o que é isso, o ciclo menstrual. Pois não, perdeu-se muito esta informação com a entrada da pílula contraceptiva e depois com todos os outros contraceptivos à medida que eles foram desenvolvendo. Tu tens pouca informação sobre isto no próprio Sistema Nacional de Saúde, nas consultas de planeamento familiar. Eu aqui há umas semanas, isto com a pandemia, mas a pessoa não sabe quantas anda, mas há uns meses falava com uma médica de um centro de saúde e estava a falar com ela por causa das questões do diafragma, que é um contraceptivo barreira, que desapareceu também completamente de Portugal. Sim. E ela dizia isto fazia-nos tanta falta, há 20 anos que não vejam diafragma, e fazia-nos tanta falta porque era uma forma que nós tínhamos de educar as mulheres para o corpo. Porque quando tu colocas, agora tens a questão do copo, não é? Mas quando tu aprendes a colocar um diafragma como método barreira, ou seja, em vez do preservativo, para fazer uso. Exato. A determinada altura tu aprendes sobre o corpo, aprendes sobre a tua fertilidade. E não vais ter a questão de se fazes xixi pelo mesmo sítio por onde sai a menstruação, por exemplo. Tu tens essa dúvida ou por acaso não? Porque normalmente os homens têm sempre... Sai pelo mesmo sítio? Não sai pelo mesmo sítio, não é? Ou seja, no vosso caso sai pelo mesmo sítio, no nosso caso nós temos uma uretra por onde fazemos xixi e temos uma vagina que é por onde deixa o sangue. E tu achas que falta um bocadinho de conexão com o nosso próprio corpo, daí esta falta de interesse ou de desinformação sobre o tema? Olha, esta história da conexão agora é uma coisa que está muito na moda, não é? É uma linguagem muito new age, mas que depende muito daquilo que tu queres dizer com isto, na verdade, Maria, porque de repente apanhámos, e neste livro eu também falo um bocadinho sobre isso, apanhámos um bocadinho as dinâmicas todas da deusa e das questões da fertilidade. Porque eu tenho muito essa ligação. Sim, e tens muita gente que não se identifica com isso. E às tantas bem, eu estou na contracepção hormonal, mas eu passei da contracepção hormonal e para perceber sobre o meu ciclo menstrual, de repente tenho que vir à deusa, porque eu também não me identifico com isto. Sim, então, a determinada altura, o trabalho que eu faço no Círculo Perfeito e o trabalho que está aqui neste livro tem por objetivo divulgar a informação que é fidedigna, de base científica, que está atualizada com aquilo que são as novas diretrizes gerais dos colégios de obstetrícia e de ginecologia sobre a forma como olhamos para o ciclo menstrual. Claro. Se depois lhe quiseres pôr pós-perlim-pim-pim, a cena da deusa, uma coroa de flores, fazer smoothies com sangue menstrual ou cenas mais hardcore, fazes aquilo que tu quiseres. Faz sentido para ele. Mas há um caminho do meio e este livro vem mostrar esse caminho. Isso. E este livro sai só dia 6 de março, não é? 8. Dia 8? 8 de março. Infelizmente, porque eu, por mim, queria já. Olha, tens alguma questão, Pedro? Porque... eu acho que não temos muito tempo, portanto a minha questão vai ser mais prática, que é como é que podemos comprar os livros, quem tiver todas as questões que eu tenho, como e onde? Olha, e quando? Os livros estão disponíveis em todas as livrarias físicas. Este vai estar. Este está disponível desde outubro em todas as livrarias físicas e online, nas FNACs, na Bertrand, na WUC, no site da própria editora, que é 2020, neste caso com a chancela da Booksmile, aqui com a chancela da Influência. Estão também, às vezes, disponíveis no meu site, mas como saem autografados, esgotam rapidamente. E eu tenho uma dúvida muito grande, que tu dizes que a TPM tem tratamento e eu preciso muito disso. Mas tenho que ler o teu livro então para perceber. Sim, tens explicação, tens um capítulo só dedicado a isso. Há muitas mulheres que sofrem com isso, não é? Pois é, sim, verdade. Olha, Joana, Patrícia, desculpa, muito obrigada. Obrigada eu. Acho que fazes um trabalho incrível. Obrigada. Tenho muitas mais dúvidas para te colocar e questões. Sim, acho que temos de fazer um especial sobre menstruação e a convidada residente. Mas pronto. Pedro, isso é mesmo boa ideia. Obrigada. Olha, fica no ar. Fica aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Patrícia. Obrigada.